Que ele tá comentando. Agora foi. Ah, agora então tá Boa. maravilha. Boa. Valeu, pessoal. Vamos junto, gente. Tá Valeu. bom? Eu vou tentar entrar daqui a pouco de novo. Tá legal. Valeu, É, obrigado, Jota. eu que agradeço, gente. Tamo junto. Então, nós vamos falar aí da cinemática, né? Nossa aula 5, né? O nosso objetivo hoje é fazer uma revisão muito rápida, né? Uma breve revisão para a gente consolidar aí aqueles conceitos que a gente já viu, tá bem? E na aula de hoje focar em exercícios, tudo bem? Então vamos lá. Essa revisãozinha nossa, ela passa pela velocidade média, que é o espaço percorrido pelo intervalo de tempo, tá bem? Onde a gente vai ter que aqui a velocidade média, tá bem? Aqui o deslocamento escalar, né? E aqui o nosso intervalo de tempo, tá bem? Então essa formulinha a gente precisa levar para o dia do vestibular, tá bem? Outra que a gente tem que levar é da aceleração média, tá? Onde a gente tem aqui a variação de velocidade dividido pelo tempo, né? Onde a gente vai ter aqui a aceleração, ou aceleração média, aqui a variação de velocidade, medida em metros por segundo, aqui a gente vai ter o nosso intervalo de tempo, medido em segundo, e a aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado, tá bem? Importante lembrar que o movimento uniforme, MU, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá bem? Por isso que a velocidade permanece constante, tá? Como a velocidade é uma constante, portanto, a variação de velocidade é nula, tá? O ΔV é zero. Logo, não tem aceleração no movimento uniforme, tá bem? Aqui a gente está lembrando a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E se você tem um número que está expresso em quilômetros por hora e quer passar esse número para metros por segundo, você vai dividir por 3,6, tá bem? E aqui a gente vai ter a equação do sorvete, né? Que é a chamada equação do espaço em função do tempo, tá bem? Para cada tempo, a gente vai ter uma posição, um espaço, tá? Lembrando também o seguinte, o movimento ele pode ser progressivo. Quando que o movimento é progressivo? A velocidade é positiva e o móvel está caminhando no sentido da trajetória, tá bem? Quando que o movimento é retrógrado? Quando ele está retrocedendo, isto é, a velocidade é negativa, e aonde ele retrocede? Na trajetória. Portanto, o móvel vai caminhar contra o sentido da trajetória, tá bem? Então, essa fichinha aqui ela é importante, né, para você estar dando sempre de vez em quando uma olhadinha, ajuda a resolver exercícios também, tá bom? Podemos ir para frente? Então, daqui a gente vai resolver alguns exercícios, tá bom? Vamos pegar esse exercício aqui da Fundação Getúlio Vargas. Ele fala o seguinte, ó, em uma passagem de nível, no exercício do Enem já caiu um parecido, tá? Ó, em uma passagem de nível, né, você tem aí uma cancela que é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. O trem tem comprimento de 200 metros e move-se com velocidade constante de 36 quilômetros por hora. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando tráfego, né, de veículos. Considerando que a rua tem uma largura de 20 metros e o tempo, né, o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início da sua abertura, em segundos, ele é. Aí é que nós temos as alternativas, tá bem? Olha que exercício bem elaborado, tá? Então vamos tentar montar aqui como que seria isso, ó. Aqui você tem a figurinha que o examinador deu para você, tá bem? Então tá aqui o trenzinho. Quando ele está a 100 metros, aqui, ó, essa cancela ela fecha e vai barrar o trânsito, tá bem? Então vamos redesenhar isso dentro daquilo que ele está falando aqui para nós, tá bem? Ó, você tem o trem, tá aqui o nosso trem. Quando está a 100 metros da rua que está aqui, aí a cancela fecha, tá bem? E aí ele quer saber o seguinte: desde o momento que está aqui, né, atravessando, né, o trem vai atravessar toda a rua, desde aqui até o trem atravessar toda a rua, quanto tempo gasta? Tá bem? Então vamos lá, ó. Daqui
até aqui, nós temos o tamanho do trem, que segundo o exercício vale 200 metros. Daqui até aqui, nós temos aquela distância que, quando o trem chega aqui, automaticamente a cancela fecha, barrando o trânsito. E isso vale 100 metros. E considerando aqui, olha, que daqui até aqui é a rua, que vale 20 metros. Então, pessoal, quando é que o trem passa totalmente, né, aqui a rua? Entendeu? Porque quando ele passar a rua, aí a cancela abre. Isso só vai acontecer quando essa parte, bolinha vermelha aqui, cruzar essa parte aqui, ó, que é essa barrinha vermelha. Então, quando a traseira do trem passar totalmente a rua, aí a chancela vai abrir. Portanto, esse trem terá que percorrer todo o seu comprimento, mais os 100 metros e mais a rua, porque senão ele não atravessa, tá bem? Isso tudo vai dar os 200 mais 100 mais 20, ou seja, ele vai ter 320 metros para percorrer, tá bem? Após percorrer esses 320 metros, aí o trem foi embora. Aí a chancela abre, tá bem? Ou a cancela, né? Como ele falou aqui, ó, nós estamos aqui em metros, metros e metros, e a nossa resposta tem que sair em segundos, então a gente tem que converter esse 36 quilômetros por hora, a gente vai ter que passar isso aqui para metros por segundo. Como que a gente faz isso? Dividindo por 3,6, tá bem? 36 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Lembrando que o ΔS é 320, é todo esse espaço que o trem vai ter que percorrer. Logo, lembrando que velocidade é o deslocamento escalar sobre intervalo de tempo, a gente vai ter velocidade 10, o ΔS 32, a gente quer saber o tempo. Quem está aqui dividindo vai para lá multiplicando e o 10 vem dividindo. Vai ficar assim, ó. Tá bem? Fazendo essa continha, nós vamos encontrar que o tempo total vai ser de 32 segundos, tá? Meio minuto e 2 segundos. Portanto, a nossa resposta vai ser a alternativa A. Olha que exercício bem boladinho, tá bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Vamos para o outro? Então vamos lá. Ó, esse é o exercício da VUNESP, tá bem? Ó, ao passar pelo marco quilômetro 20 de uma rodovia, o motorista vê o anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos, tá bem? Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 245, tá bem? Então, pessoal, aqui você já tem que dar uma sacada. Ó. Ele está no 200, ele vai para o 245. Ele está caminhando a favor ou contra a trajetória? Como ele vai indo para posições cada vez maiores, ele está caminhando a favor da trajetória. Tá bem? E aí ele fala o seguinte: pode-se concluir, né, que o anúncio prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de. E aí que ele dá as possibilidades, tá bem? Então vamos tentar simular uma situação dessa, tá bem? Ó, aqui você tem a rodovia, tá? Aqui você tem o seu carrinho. E aqui, ó, ele está na posição 200. Ih, fechou aqui, mas é 200, tá? E aí, ele vê a plaquinha. Olha lá. Aí, o que, que vai acontecer? Ele vai para a posição 245, tá bem? Ó, ficou meio estranho aqui, mas é 245, tá bem? Aqui está o posto, né? Então, ele tem que percorrer daqui até aqui, tá? Se ele está no quilômetro 200 e ele vai para o 245, portanto, ele está a 45, né, 45 quilômetros dessa região aqui. Não é isso? Tá? Então, vamos lá. Quem é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Portanto, a gente vai ter 245 menos 200, ele vai estar a 45 quilômetros. E
A gente tem que o intervalo de tempo é 30 minutos. 30 minutos a gente tem que passar para a hora. 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Tá bem? Como velocidade é o deslocamento escalar sobre intervalo de tempo, a gente vai ter que vai ser, então, o ΔS, que é o 45, dividido por 0,5, que é meia hora. Logo, a gente vai ter que essa velocidade é de 90 km por hora. Tá bem? Olha que bonitinho esse exercício. E aí a gente vai ter a alternativa letra B de bola. Beleza, gente? Foi difícil? Olha, é um Não, exercício da VUNESP. Tá mais bem? ou menos. É. Esse aqui é aquele legalzinho depois você pegar e dar uma refazer ele. Só que esse aqui ficou meio feio, né, gente? Ó, coisa feia. Depois eu vou arrumar na hora de colocar lá para você estudar, tá bom? Vamos ver outro. Ó, um exercício da Universidade Estadual de Londrina, que é como se fosse a USP de Londrina, tá bem? Em um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 60 km por hora, ele gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte, tá? A extensão da ponte em metros é d. E aí ele dá aqui as possibilidades, tá bem? Então vamos ver aqui o que ele está trazendo para nós. Ó, a velocidade é 60 km por hora. Gente, procura assim, ó, aqui 60 dividido por 3,6 não vai dar conta exata. Então pode deixar indicado assim, tá bom? Ó, porque quando você pega o quilômetros por hora e divide por 3,6, a resposta vai ser em metros por segundo, tá bom? Então vamos ver aqui. Aqui você tem o seu trenzinho e aqui tem a ponte, tá? Veja, o tamanho do trem é esse aqui, tá bem? E ele vale 200 metros. Esse aqui é o tamanho da ponte, que vale X, que a gente não sabe quanto vale. Não é meio parecido daquele outro trem, pessoal? Aí, esse trem, essa ponta aqui, ó, ela tem que passar por aqui. É quando ele atravessa totalmente a ponte, tá bem? Então, o que que nós vamos ter? Essa traseira, para chegar até aqui, ó, ela vai ter que andar os 200 metros mais o X, que é o tamanho da ponte. Então, nós vamos representar assim, tá bem? Aí nós temos que velocidade é o deslocamento sobre o tempo, tá bem? Aqui nós vamos ter a velocidade aqui, pessoal, você pode trabalhar com 60 sobre 3,6, tá bom? Não tem problema nenhum. Isso é igual a 200 mais x dividido por 36. Quem está aqui dividindo vai para lá, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 60 vezes 36 dividido por 3,6. Aqui já dá conta redonda, ó, tá bem? 36 dividido por 3,6, isso vai dar 600. Aliás, isso vai dar 10, tá? E 10 vezes 60 vai dar 600. E está aqui na próxima conta, tá vendo? Esse 10 saiu de onde? É quando você pegou 36 e dividiu por 3,6. Então, aqui fica 10, aqui fica 1. Tá bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, 200x é igual a 600. Tá bem? Ou seja, o x vai ser 600 menos 200. Logo, o nosso x é 400 metros. Isso quer dizer, então, que essa ponte aqui, ó, ela tem 400 metros. Tá bem? E vai ser conteúdo da alternativa letra B. Legal, pessoal? Vamos mais um. Se você dividiu 36 por 3,6, Isso. 36. Vamos simplificar aqui, ó. Simplificando aqui. Por 3,6 dá 10 e por 3,6 aqui dá 1. Por isso que fosse aqui, ó. Beleza? por que você manteve 60 dividido por 3,6 mesmo? Os 60, porque a velocidade aqui é 60. Tá Eu vendo aqui? sei, mas por que Então, você não calculou? porque eu estou vislumbrando aqui, ó, que é possível essa simplificação aqui na frente. Mas se você quiser fazer, não tem problema, pode fazer. Mas, Tá? mas ia dar um número. Próximo. Porque esse 60 dividido por 36 não dá exato.
Entendeu? Por isso que você pode deixar assim e fazer esse cálculo que você está pensando no final, porque muitas vezes dá para simplificar. Isso é uma coisa interessante que em muitos vestibulares às vezes aparece isso, entendeu? Então a gente já usa desse mecanismo. Quando não dá resultado redondo, deixa para simplificar ao longo do exercício, durante o exercício, tá bem? Mas se for, no caso, você está dizendo que ia dar 399 alguma coisa? Mais ou menos, aqui ia dar mais ou menos isso, tá bem? Aqui você vai pegar 60 dividido por 36, por 3,6. Se você fazer essa conta, não dá exato. Mas quando você tem aqui uma igualdade que você está resolvendo, ó, quem está dividindo vai multiplicando, tá bem? Ou se você quiser simplificar esses denominadores por 3,6, aqui vai ficar 1 e aqui fica 10. Tá bem? Isso ajuda muito a conta, né? Beleza? Podemos seguir? Sim. Então vamos mais um pouquinho. Ó, esse exercício aqui é do Enem. Diz o seguinte: no Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidente por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia, né, uma forma de a gente prever, é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade, tá bem? Essa velocidade, no caso, é que é permitida aí, né, dentro da pista. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar o instante em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Tá bem? Considerando que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora, no caso de um automóvel que trafega com velocidade máxima permitida, que no caso seria os 60 km por hora, o tempo em milissegundos permitido pelo dispositivo é milissegundo, pessoal, é milésimos de segundo, tá bem? Então a gente vai ter aqui, ó, ele vai dar para a gente as possibilidades, tá bem? Então como que seria isso? Ó, dentro da nossa resolução, aqui ele está dando a figurinha para nós, tá bem? Aqui tem a câmera fotográfica, aqui está o sentido do movimento. Aqui você tem o sensor 1 e aqui você tem o sensor 2, tá bem? E quando ele está a 75, a 0,75 metros, quase 1 metro, aí tira a fotografia aqui, tá bem? Tá? Foi isso que o exercício está falando para nós. Mas o que ele quer que a gente calcule? Ele está dizendo o seguinte: no caso de um automóvel que trafega com velocidade máxima permitida, então nosso carrinho vai passar entre o sensor 1 e o sensor 2 com a velocidade de 60 km por hora. Ele quer saber qual é o tempo que ele gasta para passar aqui, tá bem? Então vamos lá. Ó, na nossa resolução a gente tem o seguinte, ó, tá aqui nosso carrinho, também está com a velocidade de 60 km por hora, vai entrar aqui no sensor 1, tá bem? Aí ele vai, em seguida, passar pelo sensor 2, tá bem? A distância que nós temos aqui é de 0,5 metro, tá bem? Porque ele informa isso para a gente aqui no exercício, tá? Aqui, ó, tá falando aqui, ó. Então, isso aqui é dado do exercício, tá bem? E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Velocidade é 60 km por hora. Gente, não dá conta redonda. Vou deixar de novo indicado aqui, ó. 60 dividido por 3,6, o resultado vai dar em metros por segundo. Tá bem? Vou deixar indicado, tá? Ah, mas se eu quero fazer 60 dividido por 3,6, pode fazer. Tá bem? Então o resultado vai ser aproximado, tá? Então vamos lá. O nosso espaço percorrido, ele vai percorrer, né? É 0,5 metro. Então a gente vai ter o seguinte: velocidade ΔS sobre ΔT. Gente, em todos os exercícios que nós trabalhamos até o momento, a gente sempre trabalhou ΔS sobre ΔT. Vocês perceberam isso? Né? Então essa formulinha ela é bastante explorada.
como a velocidade é 60 dividido por 3,6, que eu não fiz a conta, só deixei indicado, isso vai ser igual a 0,5 sobre ΔT, tá bem? Aí, como eu quero ΔT, eu vou multiplicar em cruz. Ó. ΔT vezes 60 é igual a 3,6 vezes 0,5, tá bem? Vamos fazer essa continha. Então, você vai ter o seguinte, ó. 3,6 vezes 0,5 dá 1,8, dividido por 60. Então, esse nosso ΔT, ele vai dar, a hora que você pega aqui, ó, aqui dá conta redonda, tá vendo? Vai dar 0,03 segundos, tá? Mas ele quer a resposta em milissegundo, em milésimos de segundo, tá bem? Ou essa resposta vai ser 30 milissegundos, tá bem? Aí nós vamos olhar aqui no nosso gabarito, nós vamos ter a alternativa letra C. Tá bem? Então, mais uma vez, a E gente está daí? trabalhando Por que deu 30 milissegundos, né? O que você fez aí? Você multiplicou por aqui, 10? isso, aqui, ó, 0,3 já vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Então, seria centímetros, centsegundos, centésimo de segundo. Mas como ele está pedindo em mili, então você multiplica aqui, ó, por mais 10, né? Aqui, na verdade, eu estou dividindo por mais 10. Quando sobe, isso, quando sobe para o numerador, ele vai com sinal negativo. Então, você vai ter, aí você vai ter o milissegundo, entendeu? 0,03 segundos é a mesma coisa que você ter 3 vezes 10 a menos 2 centsegundos, centésimo de segundo. Mas ele quer que divide por 1000 de novo, por 10 de novo, para chegar a mili. Então, quando você pega 0,03 segundos e divide por 10, aí você compensa aqui no 30, ó. Por isso que fica 30. Aqui vai ser, ó, 30 dividido por 1000. 30 dividido por 1000 é 0,03. É a Então, mesma coisa. então eu divido 0,03 por 10? Aqui você pegou. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Então, sobe lá, você vai ter 30 milissegundos. Tá? Aqui, ó, centésimo. Aqui você vai deslocando a vírgula. Uma casa, duas casas, três casas aqui. Tá bem? Aqui você tem a resposta em milissegundos. Tá bem? Aqui você vai dividir, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui tem uma casa, duas casas, três casas. A terceira casa precisa jogar o 3. Por isso que está dando 30 aqui, ó. Eu dividi 0,03 por 10, deu 0, 0. não, é 0,03, você vai dividir por 10 de novo, para dar 30. Para sair o milissegundo. Mas só deu 0,03. Você pegou 0,03, ó, aqui é o seguinte, quando você tá, aqui você tem aqui, ó, 0,03 vezes, na conta aqui seria 3 vezes 10 elevado a menos 2, tá bem? Tá? Eu vou deixar o seguinte, vou pegar esse exercício, eu vou abrir aqui, ó, esse cálculo aqui para trazer a aula que vem. Pode ser? Eu vou abrir aqui, ó. E para chegar daqui até aqui, eu trago esse exercício de volta à aula que vem. Mas aí demonstrando por que é milissegundo. E fazer uma relação entre milissegundo e centésimo, décimo de segundo. Para a gente trabalhar passo a passo. Pode ser? Pode. Eu volto nesse exercício aqui, a aula que vem. Onde nós ficamos com problema foi aqui, ó. Por que daqui passou para cá? Eu não fiz esse cálculo aqui, já fui direto. Tá bem? Então, a aula que vem eu retomo ele para a gente entender por que foi direto daqui. Ok? Então, eu vou para o próximo. Eu volto nesse aqui, a aula que vem. Gente, ficou mais algum outro com dificuldade? Tá tranquilo? Tem alguém com dúvida? Né? Então, esse aqui eu retomo para vocês, né? Para chegar. Por que Tem alguém daqui com tá dúvida, dando aqui? Tá? Tudo bem? professor? Oi? Tem alguém com dúvida? Só levantar. Fala, pai. Então, professor, Estou aguardando. é,
Oi? Oi, tô esperando, pode falar. Então, dessa fórmula aí que você falou do 0,03 mudar para 30, ela se adapta em todas as. Como posso dizer? Em É, toda. é o Quando for. seguinte, Ah, deixa eu falar para você. Esse exercício, eu vou trazê-lo a semana que vem. Eu vou demonstrar por que que daqui chegou aqui. Então, na nossa próxima aula, terça-feira que vem, eu já começo dele. E aí vou demonstrar por que daqui chegou aqui. Tá bom? tá. Então ela só muda através do que tá pedindo no texto, certo? Isso, isso. Ela está pedindo para gente isso aqui em milissegundos, ó. Então a gente vai dizer, o que que é o milissegundo? O que que é o milésimo de Entendi. segundo, entendeu? Então a Uhum, gente tem que trabalhar esse conceito aí, porque a gente não pode deixar passar, né? Então vocês estão tendo dúvida, a aula que vem eu vou abrir isso aqui e demonstrar por que que deu isso aqui, tá bom? Tá, não perca a próxima aula, hein? A gente retoma com eles, tá bom? entendi, obrigada. Imagina. Vamos ver o próximo. Ó, esse próximo aqui, eita, esse aqui não entrou a animação. Também do Enem. Ó, conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Escuta isso aqui. Quando voava em uma certa altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parada perto da sua face. Imaginou a situação? Está dentro de um avião e, de repente, o piloto encontrou algo perto do rosto que achou que era uma mosca. Tá bem? Acompanhando-a acompanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projeto alemão, uma bala, né? Essa história tem aqui de onde ela veio, tá bem? Aí ele fala o seguinte: o piloto consegue acompanhar, aliás, o piloto consegue apanhar o projétil, pois por que que ele conseguiu pegar o projétil, pessoal? Nesse caso, o projeto parecia parado perto dele, mas para isso acontecer o que tem que acontecer. Então está aqui a nossa resolução. Ó, o movimento do piloto tem a mesma direção e o sentido do projétil, que no caso seria a bala. Tá? Como o piloto acreditava ser uma mosca parada perto da sua face, significa que a velocidade do projétil é, em módulo, a mesma velocidade em relação ao piloto. Tá bem? Por isso que ele conseguiu parar. Pegar, como se sentisse como se fosse uma mosquinha, tá bem? E aí, nesse caso, das alternativas apresentadas, a resposta certa é que ó, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, no caso, o projétil, com velocidade de mesmo valor. Por isso que o piloto percebia que ele parecia uma mosca parada. Tá bem? Olha, esse aqui é um exercício também muito legal. Tá? Isso aqui é de velocidade relativa, né? Beleza? Com alguma dúvida? Então vamos para o seguinte. Ó, também do Enem. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, né, chamadas aí os raios, que podem ocorrer da nuvem para o solo, que é a descarga descendente, do solo para a nuvem, que é a descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. Normalmente se observa primeiro o clarão no céu, tá bem? Que é o relâmpago, e somente alguns segundos depois ouve-se o barulho, trovão, causado pela descarga. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar e pela descarga elétrica que sofre uma expansão que se propaga em forma de onda sonora. O fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve-se a. Então, aqui ele vai dar as alternativas para nós. Bem? Então, gente, vamos lá. Olha, ele está falando de som e está falando de luz. Tá bem? Então, na nossa resolução, olha, velocidade do som. A velocidade do som ela é 3 vezes 10 elevado ao quadrado metros por segundo. Quanto que é 3 vezes 10 ao quadrado, pessoal? 3 vezes 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3,4 vai dar 340 metros por segundo.
A velocidade da luz, ela é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, tá bem? Se você abre aqui, ó, 10 à oitava, isso vai ser igual, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser 300.000 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Quer dizer o seguinte, a cada tic-tac do relógio, a luz consegue cobrir uma distância de 300.000 quilômetros, ou 300.000 metros, tá bem? Ou 300 quilômetros por hora, tá? Aqui é 300 mil milhões de metros por segundo, tá bem? Então vamos lá, ó, a velocidade do som, no caso aqui 340 metros por segundo, aqui no caso, a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, o fenômeno de ouvir o trovão e certo tempo depois a descarga elétrica ter ocorrido é devido à diferença de velocidade entre o som e a luz. A luz ela é muito, mas muito mais rápida que o som, tá bem? Por isso que você vê primeiro o clarão, né, que é o relâmpago ou o raio, e depois você vai ouvir o barulho do trovão, tá bem? Então, nesse caso, a nossa alternativa certa é a letra C. Então, esse fenômeno se deve à velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som. Beleza? Esse é um exercício do Enem, gente. E vamos ver esse aqui. Vamos lá. Esse aqui também não animou. Né? Ó, exercício do Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador, e em pontos diametralmente opostos do globo terrestre. Considerando que o raio da Terra é igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que o avião saindo de Quito, voando em média 800 quilômetros por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente quanto tempo? Tá bem? Ó, gente, então aqui a gente desenhou a Terra, aqui tem o raio da Terra, dizer que aqui está a região do Equador, tá? Então aqui a gente tem Quito, peguei aqui uma parte para mostrar, tem Quito, e do outro lado o Equador. Então ele vai sair daqui, ele não vem em linha reta, ele tem que acompanhar a curva da Terra, tá bem? Então o nosso avião que está aqui, ele está saindo aqui de Quito e indo para Singapura, tá bem? Olha, a trajetória entre as duas cidades é metade de uma circunferência. No caso, a circunferência da Terra. Como o comprimento da superfície da Terra, C, é 2πr, então a metade do comprimento da Terra corresponde ao espaço que o avião terá que percorrer. Isto é, ele vai ter que percorrer o tamanho da circunferência sobre 2. Então, o nosso ΔR vai ser πr, porque aqui estamos cortando 2, né? Então, esse ΔS que ele vai percorrer, o π, ele dá aqui, mas deu lá no começo do exercício, né? Do caderno de exercício. O ΔS nosso vai ser 3,14 vezes 6.370, que é o raio da Terra. Isso vai dar aproximadamente 20.000 quilômetros. Então, a distância daqui até aqui, aproximadamente 20.000 quilômetros. Oi, pode falar. O ΔS não é 6.370? 6.000, não, ΔS, ele vai ser metade do comprimento da circunferência. Vai ser o raio vezes π. Tá bem? Então, vai ser 6.370, que é o raio, vezes π. O π tem um valor fixo, ele vale 3,14. Tá? Então, quando você vai calcular todo o comprimento da circunferência, é 2πr. Metade disso é só o πr, porque você corta na metade, vai ser C, 2πr dividido por 2, fica só πr. Tá bem? Agora, qual é o valor do raio? 6.370. Quanto vale π? 3,14. Quando você multiplica isso, você vai encontrar aproximadamente 20.000. Fazer a conta um pouquinho mais precisa, vai dar 20.002. Tá?
Então, você está saindo daqui e indo até aqui, você está percorrendo uma distância de 20.000 quilômetros. Perfeito? Aí a gente tem o seguinte, a velocidade do avião era de 800 quilômetros por hora. E a distância aproximadamente 20.000, tá bem? Então, a gente tem que a velocidade ΔS sobre ΔT, espaço sobre tempo. Como você quer o nosso deslocamento aqui, o nosso tempo, a gente vai trocar aqui, ó. Né? O tempo vai multiplicando, tá bem? Então, a gente vai ficar o seguinte, esse tempo vai ser aproximadamente o ΔS, que é 20, a velocidade vem dividindo. Isso vai dar aproximadamente 25 horas de voo, tá bem? Cuja resposta nossa vai ser aqui, letra C, tá bem? Então, para sair daqui, de Quito, e chegar em Singapura, desconsiderando a escala, vai dar 25 horas. Beleza? Gente, tranquilo? Vamos mais um? Como é que tá meu tempo aí? Boa noite, Jota, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Jota, pode seguir com os exercícios. Por enquanto, você tem mais algum para apresentar? Eu tenho mais esse daqui. Tá, legal, pode concluir. Tá. Daqui a pouco, pessoal, vou mostrar para vocês o envio de atividades lá na plataforma de redação. A primeira atividade foi enviada hoje, e logo depois vocês seguirão com o Clóvis, tá? Hoje não vai ter história? Não, o professor de História, ele não consegue participar essa semana, volta na semana que vem conosco, tá bom? Tá. Beleza. Boa. Então, vou resolver que esse aqui também é um exercício bacana. Esse aqui que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é os chamados trem magnéticos, né? Magnético leve, que tem como princípio de funcionamento a suspensão, ele fica flutuando num trilho, e esse processo ele ocorre por um processo eletromagnético, tá bem? Que entrarão em operação comercial no Japão, já deve estar já até operando, nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. É como sair daqui de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro em 1 hora. Tá? Considere que um desses trens, partindo do repouso e movendo-se sobre trilhos retilíneos, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Veja, gente, em 2,5 minutos ele atinge essa velocidade aqui, ó, tá? Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo é... Bom, então a gente já viu aqui, ó, que a gente tem quilômetros por hora, tá bem? Aqui, ó, tá aqui, né? Essa é a velocidade que ele vai atingir. Gente, isso aqui é a carinha de um trem, né, desse mega leve, tá bem? Aqui, ó, a gente tem os trilhos dele. Como é que funciona isso aqui? Ele não tem roda, nada disso. Ele só flutua. Então, a gente tem aqui, ó, quando nessa parte do trem a gente tem sul, aqui embaixo você vai ter sul, e aqui em cima norte. Este sul repele este sul, e este norte atrai o sul. Do outro lado é parecido, tá bem? Ó, o norte repele norte, e o sul atrai sul. E o trem vai andando, tá bem? E isso aqui, ele vai sofrendo mudanças rápidas, né? Ele vai alternando. Essa parte alterna com essa, e essa parte alterna com essa, tá bem? E aqui também, ó, essa alterna com essa. Tá? Então, tem todo um dispositivo eletromagnético que faz com que esse trem flutue dessa forma, tá bem? Coloquei isso aqui só para ilustrar, para a gente entender como que esse trem ele flutua, tá? Então, o princípio de funcionamento. O trem mega leve é a abreviação de magnética e levitação, né? No caso aqui, é levitação magnética. O princípio fundamental por trás dos trens mega leve é o caso do uso de ímãs para criar uma repulsão e atração, permitindo que o trem levite sobre os trilhos, tá bem? Então, a resolução que a gente tem aqui é o seguinte, ó. A velocidade inicial é 0 metros por segundo, a velocidade que ele vai atingir é 540 km por hora, tá bem?
E o tempo vai ser 2,5 minutos, tá bem? Como a gente quer a resposta aqui, né? Nossa resposta em metros por segundo ao quadrado, então vamos lá. Velocidade 540 quilômetros por hora dividido por 3,6. Isso vai dar 150. E o intervalo de tempo é 2,5 minutos vezes 60, porque em cada minuto você tem 60 segundos. Portanto, em 2,5 minutos, você vai ter 150 segundos. Tá bem? Fazendo a continha da aceleração, variação de velocidade pela variação de tempo. Quem estava em zero, né, e vai para 150, variou de 150. O intervalo de tempo também é 150, então essa aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. E isso vai ser para nós a alternativa letra B, de bola. Legal? Então a gente para por aqui hoje, pessoal. Tudo bem? Professor, Oi, querido. boa noite. Boa noite. Só uma dúvida rapidinha sobre matemática mesmo. Nessa parte do delta t, tem 2 minutos e meio, esse parênteses aí que está multiplicando, que está o 60 multiplicando, foi para converter minutos em segundos, é isso? Isso, perfeito. Tá. Beleza. É que você foi rapidinho assim, eu dei uma boiada nessa parte. Não, tranquilo, tranquilo. Mas você está correto, é isso mesmo. É isso Obrigado. mesmo. Valeu, querido. Gente, na próxima aula a gente volta. Vamos iniciar com aquele exercício mostrando lá a questão dos MIDI, tá bem? Tranquilo? Gente, então até a nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos. E aí nós vamos ficando por aqui, tá? Valeu, gente. Abração.